Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, irmãos. Abra aí a sua Bíblia no livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Sucó, que está em Judá. E acamparam-se entre Sucó e Azeca, em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se ajuntaram, se acamparam no vale de Elá e ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte de um lado e os israelitas estavam no monte do outro lado, e entre eles o vale. Saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça escameada de bronze, cujo peso era de 5.000 siclos. Trazia grevas de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da sua lança pesava 600 siclos, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: por que saístes a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós o homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as fileiras de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Amém? Eu queria meditar com vocês nessa passagem, trazer uma leitura mais atual, comparando com o momento em que vivemos. Não é de hoje que existem afrontas contra o povo de Deus. Existe afronta contra o Deus deste povo. Afrontar o povo é afrontar esse Deus. Logo, também afrontar o nosso Deus é nos afrontar. Não é de hoje que há esta peleja, estes desafios, estas lutas, esta tentativa do adversário, dos adversários, de humilhar o povo de Deus, de trazer vergonha ao povo de Deus. E nós estamos diante de uma passagem que descreve um desses eventos, em que mais uma vez os inimigos do povo de Deus se levantaram para destruir, para humilhar, para derrotar, na tentativa também de escravizar o povo de Deus, pois a proposta do gigante filisteu era: se vencermos vocês, vocês se tornarão escravos de nós. Se perdermos, se eu perder na batalha, nós nos tornaremos vossos escravos, vossos servos. O versículo seguinte diz que das fileiras dos combatentes de Israel, inclusive o seu comandante maior, o rei Saul, ao ouvirem o desafio do gigante, todos ficaram apavorados, com medo, inclusive o rei, ouvindo Saul e todo Israel
as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. A partir deste apresentar-se e lançar o desafio, se inicia um período de uma luta psicológica, de uma guerra psicológica, de uma batalha psicológica entre os filisteus e os israelitas, mais precisamente entre o gigante filisteu e os combatentes, os varões do exército de Israel. Até que se apresente Davi, são 40 dias. Versículo de número 16. Durante 40 dias apresentou-se o filisteu pela manhã e à tarde. 40 dias. O filisteu desafiava. E a peleja se deu nesse nível. Não era uma luta corpo a corpo. Era uma luta de palavras. Uma luta verbal. Para intimidar o coração. E dessa forma neutralizar. Dessa forma impedir que os valentes de Israel se lançassem como verdadeiros defensores de seu povo. Então preste atenção, a primeira batalha que se dá não é do corpo a corpo. É no nível de comunicação, informação, de palavra. Quem é que fala com mais segurança? Quem é que fala com mais firmeza? Quem demonstra mais conhecer, quem tem a palavra, que tem maior argumento. Essa foi a luta que se iniciou e por 40 dias estava Israel sendo derrotado na argumentação, no discurso, porque a imponência do filisteu fazia silenciar os homens normais do exército do povo de Deus. O filisteu falava, e os seus adversários, como reagiam? Calados, silenciados pelo medo, silenciados pelo pavor. Parece com que a igreja passou e passa. Nós vivemos um momento em que isso é verdade. A igreja, ela fica silenciada diante das ameaças, diante das mentiras que o inimigo lança, que o inimigo solta, que o inimigo espalha, semeia na sociedade. A igreja se cala, e por muitos anos a igreja, ela silenciou-se no seu ambiente. Só se falava das verdades de Deus dentro da igreja, ou quando não, aqui e acolá, com a pessoa que estava pronta ou não para ouvir, ou disposta ou não para ouvir. Falava-se não toda a verdade, mas uma verdade parcial, que não afrontasse, que não incomodasse, que não gerasse desconforto. E dessa forma a igreja agiu por muitos anos, décadas, como a igreja intimidada e acovardada.
tomada por uma espiral do silêncio. Os mais ousados faziam cultos campais. Mas os mais ousados não eram a maioria. E os mais ousados, que ousavam falar toda a verdade, não aquela que não incomodava, eram ressachados, inclusive pela igreja. Não precisa pregar isso, não precisa falar dessa verdade. Desse jeito nós vamos espantar as pessoas. Enquanto a igreja se incomodava em não incomodar, o inimigo, como um gigante, continuava avançando nas escolas, nas faculdades, em todas as esferas da sociedade, em nossos lares, através da TV, inclusive nos nossos lares. Ele desafiava o Deus das Escrituras. E como desafiava, pastor? Quando ensinava o que é contrário à palavra desse Deus. Foram 40 dias em que os representantes de Deus, acovardados, ficavam só em silêncio, ouvindo o inimigo falar o que ele queria, envergonhando e desmoralizando. Décadas a igreja se calou, falava só nos seus redutos. Quando falava abertamente era parcial. Enquanto estávamos nessa condição, repito, o inimigo gigante avançou. Mas Deus sempre se fará representado na terra. Se os homens valentes se acovardarem, ele vai levantar meninos para proclamarem a sua palavra de forma corajosa e ousada, e vai se fazer representado nesta terra. Foi isso que aconteceu. O pai, chamado Jessé, nem sabia, mas estava sendo impelido pelo próprio Deus para enviar o seu filho mais novo, um adolescente, para saber como estavam seus irmãos. Ele não sabia, ele pensava que estava enviando Davi para obter informações, como mensageiro. Mas, na verdade, ele estava enviando Davi como o guerreiro que ia representar o Deus vivo naquela peleja. Ele não sabia, ele pensava estar enviando um adolescente mensageiro, mas ele estava enviando um adolescente guerreiro, cheio do Espírito de Deus, treinado por Deus para vencer as piores e as mais terríveis batalhas no nome do Senhor dos Exércitos. Escutem-me, por favor. Se essa geração mais velha se acovardar, falhar com a sua missão, sendo negligente, omissa, Deus vai levantar outros. Deus vai levantar uma nova geração, cheia de ímpeto, característico dos jovens, cheio de ousadia, para declarar as verdades de Deus na terra dos viventes. Deus se fará representado por outros. Então chega aquele moço com uma missão,
levar a merenda para seus irmãos e saber como eles estavam no campo de batalha. Mas chegando lá, ele tem o desprazer de ouvir aquele gigante que colocava terror em qualquer homem desafiar os exércitos do Deus vivo. E Davi fica diante de um desafio a nível pessoal, coletivo e espiritual. Vou repetir. Ao ouvir aquele gigante desafiando o exército do Deus vivo, Davi fica diante de um desafio no nível pessoal, coletivo e espiritual. Porque a proposta do gigante é: se eu vencer o representante do povo de Deus, toda nação ficará por escrava dos filisteus. Desafio pessoal: ele, Davi, se tornaria escravo, ficaria subjugado ao senhorio do inimigo. Portanto, Davi luta, ou se dispõe a lutar, por sua liberdade. Nível coletivo, não apenas ele se tornaria escravo seus irmãos, seus parentes, seu pai, seus vizinhos, seus colegas, seu povo. Ele percebe a ameaça que está diante dele. E ele lembra que aquela luta traria resultados, não só para ele, mas para toda a sua nação. Davi, que ainda era um jovem, ainda não tinha filhos, nem esposa, ele certamente deve ter se lembrado de seu pai, de seus irmãos, da sua família, de seus amigos, de sua nação. Em terceiro lugar, Davi está diante de um desafio de nível espiritual. E é nesse ponto que Davi se firma. E é por esta causa que ele se vê mais impelido a lutar. A afronta era contra o Deus de Israel. A afronta era contra o Deus de Davi, o Deus que ele amava, o Deus que ele admirava, o Deus que ele estava disposto a lutar e até pôr em risco a sua vida. Davi demonstra aqui o quanto ele amava Deus, o quanto ele admirava o Senhor, o quanto ele estava disposto a honrar a Deus, honrar até mesmo colocando a sua vida em risco. O nome do Senhor estava sendo difamado, o nome do Senhor estava sendo vituperado, o nome do Senhor estava sendo desonrado, e é isso que deixa Davi mais indignado, porque ele diz: quem é este incircunciso que afronta o Deus de Israel, o exército do Deus de Israel? Quem é esse? Quem é esse que difama o bom nome de Deus? Quem é esse que desonra o nome do Senhor? Quem é esse que traz vergonha ao Senhor na terra? Quem é esse? Davi era um jovem apaixonado por Deus. Apaixonado ao ponto de pôr a sua vida em risco. E aí Davi sai perguntando: o que se fará àquele que vencer esse incircunciso aí?
Rapaz, o rei disse que vai isentar sua família de impostos, vai dar a ele a sua filha por esposa, portanto, vai se fazer parte da família real, e ainda vai dar riquezas para ele. Ele pergunta, um soldado, pergunta a outro, o irmão mais velho fica sabendo, Davi é desprezado pelo irmão mais velho. O que está fazendo aqui, mano? Eu sei o que tu intenta no teu coração. Vai-te embora, vai cuidar das ovelhas, das poucas ovelhas do nosso pai. O irmão de Davi não bota a fé nele. Afinal, ele é um jovem, um adolescente, provavelmente seus 15 anos de idade. Quando ele se apresenta a Saul, Saul olha para ele e diz: moço, você é apenas um menino. Não dá para competir com esse gigante. Ele é treinado desde a sua juventude. É experimentado na batalha, ou seja, ele já lutou várias guerras. Ele tem experiência. O treinamento dele foi posto em ação. Não dá para você, garoto. Porque o Davi era um jovem novo, de afeições, né? Afeições simples, ele é de boa aparência, menino de boa aparência, cujo espírito habitava, o Espírito Santo sempre deixa alguém mais bonito do que é. Aleluia. Franzino, cadê o músculo desse menino? Como é que vai disputar com um gigante de 3 metros? Não dá. De novo rejeitado Davi. Mas ele diz: olha, meu rei, eu entendi o que o senhor quis dizer. Que esse gigante, esse circunciso, foi treinado desde a sua juventude, mocidade, que ele já colocou em prática seu treinamento, nas batalhas ele tem experiência. Mas deixa eu te dizer, ó rei, eu também fui treinado. Lá no campo, no deserto, quando eu apacentava as ovelhas de meu pai, e vinha o urso, aleluia, e arrebatava uma das ovelhinhas, dos cordeirinhos, eu ia lá, me atracava com ele, e despedaçava ele, arrancava da boca dele a ovelha. Em outro momento veio um leão, que arrebatou uma das ovelhas de meu pai. Eu fui lá, eu agarrei pela barba dele, me atraquei com ele, e o matei, e livrei a ovelhinha que estava para ser devorada. Eu também fui treinado. Eu fui treinado não por homens, eu fui treinado por Deus, o Senhor dos exércitos. Eu fui treinado. Davi entendia que foi Deus que o treinou. Se aquele homem venceu outros homens, eu venci urso, eu venci leão, e da mesma forma eu vou vencer esse incircunciso que afronta o meu Deus. Aleluia. Aí Saul não teve outra coisa a dizer senão: vai, moço, e Deus seja contigo. Você conhece a história, amém? Quando se apresenta, finalmente, depois de 40 dias, Israel anuncia: nós temos um campeão. E o filisteu manda. Aí vai lá, sai Davi, que já tinha dispensado a armadura do rei, que o rei era maior, era mais forte. Sabe, o rei Saul, ele se destacava também na altura,
na corpulência, não sei nem se existe essa palavra, malhado, sarado. O homem era de guerra também. Aí bota a armadura em Davi pequeno, franzino, magrelo, como diz o cearense. Não dá, está tudo solto aqui. Saul era alto, corpulento, mas estava desviado. Davi era pequeno, franzino, mas estava cheio do Espírito de Deus. E a roupa do desviado não cabe no crente. Ô glória! Já havia dispensado, aparece Davi com a roupa normal. E cadê a espada? Davi não tem. Cadê lança? Não tem. Não tem escudo. Não tem nada. Não tem arco, não tem flecha. E o que Davi traz? Traz uma funda. Aleluia, e um alforje com algumas pedrinhas. Ele está lá, o gigante olha para ele. Terceiro desprezo de Davi, o gigante olha para ele: acaso sou eu algum cão para vocês mandarem um menino para lutar comigo com um pedaço de pau e pedra? E desprezou Davi, diz a Bíblia. O gigante disse: hoje eu vou dar a tua carne para as aves do céu e as feras do campo. Oh, irmão, acho linda essa história. Sabe por quê? Porque o gigante esbravejou, desprezou, ameaçou, mas Davi reagiu. O gigante parte para cima de Davi com todas as suas forças, armas, escudeiro. E Davi parte também para cima do gigante. Tu vens a mim com a espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti, no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem a tu afrontaste. Não vai você que vai me matar e vencer, sou eu que vou te vencer. Eu vou cortar a tua cabeça e vou dar o teu corpo às aves do céu e às feras da terra, e todo Israel e todo o povo saberá que existe Deus em Israel. Oh, glória! Quando o inimigo parte para cima, tem crente que parte para o outro lado. Quando o inimigo ameaça, tem crente que treme nas bases. Eu não vou entrar numa luta espiritual, não, meu irmão. Ô, pastor, tem misericórdia, porque é muito... O inimigo vai se levantar. Não, ele não vai se levantar. Irmão, nessa luta que nós vamos travar, na verdade nós estamos travando, o inimigo não vai se levantar. Ele já está de pé. Agora, no nome do Senhor Jesus, ele vai desabar, ele vai cair. E essa afronta vai ser vencida para a glória de Deus. Vai ser perturbação, ele ataca, ele investe. Oh, irmão, nós temos que crer no Senhor. Ele disse que nos deu autoridade para desfazer as obras do inimigo, e o inimigo não nos causar dano algum. Lucas capítulo 10, versículo 19 ou é o 18. Desfazer as obras do inimigo sem que ele nos cause dano. E a história você conhece. Rapaz, como é que aquele menino acerta? O homem estava todo escamado, né? Era couraça de escama, era joelheira, caneleira, cotoveleira. Estava cheio de eira. Davi, acostumado a acertar o lobo, meu irmão, que queria se aproximar. Naquele dia, irmão, se Davi não fosse bom de mira, não tinha jeito.
Porque dirigindo aquela pedra estava o próprio Deus. E Deus não erra a mira. Deus não erra a mira. Deus não erra a mira. Foi certeira. Tinha uma brecha no elmo. Foi naquele lugar. Pum! Era o suficiente somente para o gigante cair. Agora preste atenção. Gigante caído não é gigante vencido. Tem que cortar a cabeça do gigante. Caiu, mas o Davi não ficou cantando vitória. Não, ele foi lá e pegou da espada do próprio gigante e acabou. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Os exércitos filisteus ficaram apavorados, saíram voado. E atrás deles foram os valentes de Israel. Agora é valente, é? Correram e venceram e prevaleceram. Aquela geração medrosa se sentiu impulsionada, impelida de novo na guerra. Porque uma nova geração valente foi levantada pelo Espírito de Deus e usada por Deus para vencer o inimigo, que há muito tempo afrontava. Nós vivemos um tempo em que o nosso Deus é afrontado. É afrontado porque a sua palavra é afrontada. É afrontado porque a lei de Deus é afrontada. Então, se a palavra de Deus é afrontada, o nosso Deus é afrontado. Nunca esteve tão fácil discernir entre dois candidatos a governar sobre nós. E é melhor falar assim para que o povo fique bem ciente. O presidente da República é alguém que vai governar sobre nós, que vai ter autoridade sobre as nossas vidas. E não tem como escolher, tendo duas opções: escolher por aquele que afronta o Deus vivo. E eu vou repetir: em que afronta um deles? Como afronta? Afronta a palavra de Deus, portanto afronta o Deus da palavra. Um dos candidatos é favorável ao aborto. E agora está mentindo, dizendo que não é. E nós pegamos ele na mentira quando ele diz que não é, quando na verdade ele deveria dizer que era, mas mudou. Seria outra forma de mentira, mas pelo menos parecia uma confissão. Eu era, mas mudei, não sou mais. Mas ele tenta desmentir a verdade que está gravado, filmado e ele declarado. Tem que ser tratado como uma questão de saúde pública. Ou seja, eu vou fazer leis que regulem o aborto. É isso que ele está dizendo. Isso é uma afronta à palavra de Deus, portanto, ao Deus da palavra. Porque lá em Êxodo capítulo 20, versículo de número 13, está escrito que nós não podemos assassinar. E aqui eu entro num outro momento da palavra. Eu queria que você me acompanhasse. Ele afronta Deus quando ele afronta a palavra de Deus. Entenda isso. Não matarás. A palavra hebraica, aqui traduzida por matarás, é a palavra razar, que significa, literalmente, não tirar a vida de um ser humano sem causa justa. Assassinar é tirar a vida de um ser humano sem causa justa. É diferente de matar. Matar é tirar a vida, seja de ser humano ou de animais. Aqui é uma tradução que não retrata fielmente o que Deus quis dizer.
Deus quis dizer que não podemos assassinar. Repito, assassinar é tirar a vida de um ser humano sem causa justa, que é diferente de matar. Matar é tirar a vida. Se a melhor tradução fosse matar, então nem uma barata você podia matar. Aquele gabiru que insiste em querer voltar para a tua casa, você não ia poder matar o bichinho. Porque está escrito, não matarás. Mas a melhor tradução é não assassinarás. Ou seja, você não pode tirar a vida de um ser humano sem causa justa. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia, dá glória a Deus aí, crente. Eita. Mas um dos candidatos diz que é a favor do aborto, portanto, ele é a favor do assassinato de crianças ainda no ventre de sua mãe. Ele se opõe, portanto, ao mandamento de Deus. E como o gigante Golias, ele desafia Deus. Ele se opõe a Deus. Ainda tem crentes que, se deixando seduzir pela falácia, pela mentira, pelas argumentações distorcidas, que são doutrinas de demônios, ou pelo menos inspirada por demônios. Ainda tem crente que defende o aborto também. Em algumas situações, pastor, aborto é assassinar crianças no ventre de suas mães. Crianças que são indefesas e no ventre ainda em formação, mais indefesas ainda. Salmo 138. Não, o que está no ventre não é um ser humano. É só um embrião. É um amontoado de células e depois um amontoado de carne. Isso é o que o inimigo quer que você pense. Acaso esse amontoado de células está gerando, está dando forma a uma barata? Está dando forma a um cachorro? Ou está dando forma a um ser humano? É um ser humano que está sendo ali, que está em desenvolvimento, na concepção, a alma humana é reproduzida juntamente com a parte natural. Na teoria teológica de como a alma é formada, existem duas teorias principais. Uma delas é o traducionismo e a outra é o criacionismo. O traducionismo diz que quando acontece a concepção, não apenas a parte material está em desenvolvimento, mas também a alma humana. Já está ali. Já é um ser humano. No criacionismo, qual é a diferença do criacionismo para o traducionismo? É porque no criacionismo diz que, nesse momento, Deus cria a alma humana. Deus cria. Todo ser humano, quando é gerado, Deus cria a alma humana ali. Nos mesmos instantes. Está se formando a parte material e Deus envolve, é uma mistura, porque não tem como separar alma e corpo.
Quando separa, acontece a morte. Deus cria. Toda concepção, portanto, em toda concepção acontece um ato criador divino. Olha o que é que diz o Salmo. Salmo 139, perdão. Versículo de número 13. O salmista diz: pois criastes o meu interior. Deixa eu pegar uma versão ainda mais com a leitura mais simples. Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Versículo de número 15. Meus ossos não te eram encobertos quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. A profundeza da terra é uma linguagem poética para se referir ao ventre materno. Teus olhos viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Os meus dias nem existiram, nem existiam ainda. Eu estava ainda sendo formado no ventre da mãe, e tu já me conhecias, tu já tinhas determinado os meus dias na terra. Foi o Senhor quem me formou no ventre materno. Jeremias capítulo 1, versículo de número 5. Ele está falando quando ainda era um embrião, irmão, os ossos não estavam nem ainda formados. Antes mesmo de se formar os ossos, irmãos, que se formam nas primeiras semanas, é o sistema nervoso central, portanto, cérebro, a medula, o coração. Ele diz: os meus ossos ainda não eram formados, ou seja, lá no princípio, lá no começo, na forma ainda embrionária, o Senhor já me havia escolhido e o Senhor estava me dando forma. Como é que vem alguém e diz: com poucas semanas pode-se fazer o aborto, não tem problema, ainda não é um ser humano. Jeremias capítulo de número 1, versículo de número 5, o Senhor diz a Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Você ainda estava sem forma, e eu já te conhecia. Você ainda não havia nascido, eu já havia te separado para mim, já havia te dado uma missão na terra, para você ser profeta às nações. O cristão de verdade, ele não apoia o assassinato de crianças em nenhum estágio de formação. Em nenhum, porque ele entende que ainda quando não tem forma, ali já está um ser humano escolhido por Deus, conhecido por Deus. Ah, pastor, mas em caso de estupro, eu acho correto você achar uma coisa. O que a Bíblia, a palavra de Deus diz é outra. Pode-se pagar o mal com o mal? Pode-se pagar um crime cometendo um crime ainda pior? Então pode-se resolver um crime de estupro com um crime de assassinato? Um pecado de estupro
com o pecado de assassinato de um infante? Se pode resolver gerando a criança. E se, quando a mãe segurar nos braços a criança, ela não se apegar a ela, que é difícil, ela pode dar para doação, pode ceder para que essa criança tenha uma família. Eu conheço uma mulher que veio do interior para Fortaleza trabalhar em casa de família e foi estuprada pelos filhinhos de papai. Voltou para o interior e quando chegou lá, poucas semanas, descobriu que estava grávida daquele estupro. Mas ela não abortou a criança. Ela teve a criança. E ela amou a criança. E ela criou aquela criança. Hoje em dia, é uma serva de Deus. Eu estou falando da criança que cresceu e virou uma diaconisa na casa de Deus. Serva do Senhor. A palavra de Deus está sendo afrontada. O Deus da palavra está sendo afrontado. E o povo de Deus, como é que reage? Reage colocando neste homem, depositando neste homem o seu voto para que este homem governe sobre ele, sobre o povo de Deus e sobre a nação. Como alguns dizem, pode isso, Arnaldo? Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 5. É um texto aí para você ler para os crentes, viu? Que prefere um abortista ao invés do outro. Por que você não quer o outro? Porque o outro fala palavrão, porque o outro é mal encarado, porque o outro é grosseiro, porque o outro não sabe se portar. Mas o outro não é abortista. O outro, ele defende a vida. E nós não estamos escolhendo um crente para ser presidente. Nós estamos escolhendo um homem que se identifique e que defenda os nossos valores. É isso. Achou aí Efésios capítulo 5, versículo de número... versículo bem curtinho, mas olha que verdade profunda. Versículo 11. E não vos associeis, não sejam cúmplices, não sejam de acordo, não tenham sociedade, não tenham amizade, cumplicidade, presta atenção, crente. Não vos associeis com as obras infrutíferas das trevas, antes, porém, condenai-as. A Bíblia nos chama não apenas para que a gente rejeite, que a gente não seja cúmplice. A Bíblia nos chama para se posicionar, ter um posicionamento claro, reprovando, condenando. Isso é publicamente. E é assim que se faz a distinção no mundo entre aqueles que amam, conhecem a palavra de Deus e aqueles que não conhecem. É porque aqueles que conhecem a palavra de Deus, eles não apenas não concordam, eles se posicionam e dizem, está errado.
Não é assim, eu não acredito assim, eu não aceito isso, porque a palavra de Deus diz outra coisa. Eu fico com a palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Eu volto para a questão. O que está sendo posto diante de nós. Eu estou apontando uma coisinha. Uma coisa. Um valor. Mas os valores cristãos são inegociáveis, irmãos. Inegociáveis. A biologia tem dúvida, não há consenso quanto a em que momento ali é um ser humano. A biologia tem dúvida, não há consenso. Mas a palavra de Deus não nos deixa dúvida. Amém? E eu fico com a palavra. Quem está com a palavra? Agora preste atenção. Nós não podemos, preste atenção nisso aqui, isso aqui é muito forte. Nós não podemos hoje, portanto eu estou dizendo do tempo presente, contemporaneidade, se portar, agir como no tempo da igreja primitiva. Em que sentido? Em que a igreja primitiva, ela não se posicionava no sentido de eu não aceito este me governando, eu escolho este outro. Por que a igreja na igreja primitiva não se posicionava assim? Porque ela não tinha o direito de escolher. Ela era perseguida, maltratada, massacrada. Ela não tinha direito de escolher os seus governantes. Por isso você não vai encontrar na história da igreja, a igreja dizendo, fazendo, se ajuntando para escolher o governante X ou Y, porque ela não tinha esse direito. Mas nós vivemos no tempo em que Deus nos deu esse direito. Essa opção de escolher. E se temos esse direito, preste atenção, nós temos também uma responsabilidade. As nossas escolhas trarão para nós consequências, para nós e para os nossos filhos, para as nossas nações, para a nossa nação. Eu vejo um agir de Deus, de graça e misericórdia na nação brasileira, irmão. Por quê? Porque as outras nações da América Latina, principalmente a Venezuela, onde as pessoas lá, o nível de pobreza está tipo assim, 60% da população está na miséria, 80% é pobre. Quem tinha dinheiro que percebeu para onde ia aquele governo, para onde aquele governo ia levar a nação, venderam as suas propriedades, venderam as suas empresas e foi embora. Estão nos Estados Unidos, estão na Espanha, mas os pobres ficaram. E tem pobre comendo cachorro, gato. Sabe aonde o candidato Bolsonaro teve mais voto? Em Roraima. Porque lá eles veem direto o fluxo de venezuelano entrando, fugindo da Venezuela, entrando para buscar socorro no Brasil. Isso não vai aparecer na mídia, não, porque a mídia está alinhada, está aliançada com o candidato abortista. Eu digo que Deus está agindo com misericórdia com a nossa nação, porque na Venezuela tem crente, irmão. Na Venezuela tem pastor, na Venezuela tem uma igreja. O que é que aconteceu com essa igreja? Essa igreja está padecendo.
O que aconteceu que essa igreja não reagiu? O que houve que essa igreja deixou esse governo maligno assumir o poder? O que aconteceu com essa igreja? Provavelmente aconteceu com essa igreja o que estava acontecendo conosco. A gente olhava para a política e dizia o quê? Toma, diabo, a política é tua. Vamos continuar aqui na nossa igrejinha, vamos continuar aqui falando só para nós. E a sociedade? Não, os governantes governam, é do diabo. Muito provavelmente a igreja lá não despertou a tempo. E o Chaves foi eleito, não saiu mais, deixou o seu sucessor, o Maduro. Está uma desgraça, um país que já foi rico. É o país mais pobre da América Latina. Eu estou falando da igreja lá que não se posicionou a tempo. Escute, Deus está tendo misericórdia da nação, irmão. Porque está tendo tempo, a gente ainda tem tempo. Deus despertou o povo. Deus abriu os olhos da igreja. O perigo iminente está aí. O gigante, ele está de pé. Ele está avançando. Vocês vão se posicionar como? Vocês vão ficar ouvindo e vão ficar em silêncio? Ou vocês vão entender que isso é uma afronta do inimigo, que quer envergonhar o povo de Deus, que quer trazer derrota ao povo de Deus e à nação? Vocês vão reagir como? Deus abriu os nossos olhos. Em outro tempo eu não estaria fazendo uma mensagem, trazendo uma mensagem como essa. Eu atribuo ao Espírito Santo de Deus que me abriu os olhos. E não apenas de mim, mas de muitos outros. E a igreja está reagindo. A igreja está pregando, a igreja está dobrando o seu joelho, a igreja está clamando, e a igreja lutando, a igreja pelejando. Só vai restar uma coisa para o gigante: ele cair. Escute, a sua escolha trará consequências. Não pense que Deus é juiz somente da igreja. Deus é juiz de toda a terra. Deus não verá a afronta da sua palavra na nação e ficará de braços cruzados. Leis como essa sendo aprovadas do aborto, crianças sendo assassinadas ainda no ventre de sua mãe, atrairá o juízo de Deus sobre essa nação, entenda isso. E nós teremos culpa, porque nós não apenas, alguns crentes não apenas votaram, mas se calaram quando Deus deu tempo de falar. Quando Deus deu tempo de guerrear em jejum e oração. Tem crente que ainda não se despertou para isso. Ele é o juiz de toda a terra. Quando o sangue desses inocentes começarem a serem derramados, já são derramados, pastor, é verdade, mas não por aprovação da sociedade, não com a aprovação da lei, não legalizado. Portanto, a sociedade está dizendo: nós não concordamos. É diferente da sociedade, através do seu representante maior, legalizar. É a sociedade dizendo: nós somos contra a palavra de Deus. Nós autorizamos. Deus virá com juízo, irmão. Entendam isso. Não, o juízo de Deus é só sobre o seu povo, é mesmo. Sodoma e Gomorra era povo de Deus. Quando ele despejou o seu juízo sobre aquelas cidades. E Nínive era povo de Deus.
quando através do profeta Naum, ele anunciou o seu juízo sobre aquela nação, e Tiro, e os edomitas. Olha o que diz os profetas, anunciaram o juízo de Deus sobre as nações ímpias. Algumas delas nem existem mais, porque o juiz de toda a terra, ele julga e ele pune com justiça. Deus está dando uma oportunidade a nós, irmãos. Ainda está em tempo de lutar. Ainda tem tempo de dobrar o joelho, de jejuar e clamar por livramento. A questão, crente, é se você vai ficar que nem os exércitos de Israel, olhando o inimigo e apavorado, ouvindo o discurso do inimigo e com medo de se expressar. Ou se você vai ser que nem um jovem Davi. Bastou ele ouvir uma vez. Ele entendeu a mensagem. Quem é esse incircunciso? Vou parafrasear no nordestino, cearense. Quem é esse endemoniado? Quem é esse demoniado que está se opondo ao Deus verdadeiro? Quem é ele? Tem quem lute com ele? Não. Tem macho aqui? Não. Tem cabra da peste aqui? Não. Pois está aqui um. Chegou. Se não tem quem lute contra ele, chegou eu. Estou aqui. Quantos homens você venceu? Eu não venci homem não, mas eu venci urso e leão. E no nome do Senhor, eu vou vencer essa guerra.